Que episódio, galera! Muito menos corrido, mas muito mais claro. Tem muita coisa boa aqui e dá pra sentir que a temporada começa a abrir os seus próprios mistérios, enquanto que retoma aos poucos coisas que vêm desde as temporadas anteriores, como a questão das reencarnações de Tabitha e do Jade, que agora são trazidas à tona, mas não é só isso. Tem novidade também. Tem uma teoria que eu vi lá no canal Janela Pop que começa a fazer muito sentido aqui. E eu vou contar para vocês tudo o que eu percebi nesse episódio. E para mim, até agora, esse é o mais pesado, dramático da série. Porque essa coisa que está por trás de tudo mostra de forma muito mais clara o quanto ela é má e manipuladora. Eu já postei minhas primeiras impressões em um react, tá? Aqui no card. Lá tá sem spoilers. Mas aqui você já sabe como funciona, né? Então vai estar repleto de spoilers do episódio 2. Então, bora analisar esse episódio, porque como a gente já percebeu, os episódios 2, os segundos episódios de cada temporada, costumam ser os que mais amarram conexões em From. E já clica no gostei, porque isso faz o YouTube entender que esse é o tipo de conteúdo que tem que chegar mais aí para você. E de quebra, você também ajuda o canal a levar esse vídeo para mais gente. O episódio já começa mostrando como Kenny vai entrando cada vez mais no radar da Sophie. Eu comentei isso no vídeo de teoria e aqui dá para a gente ver esse movimento começando. A Sofia, ela age de um jeito muito sutil. Ela vai sair da clínica ali, né, abalada pela morte do pai, né, toda frágil, desorientada, e acaba caindo nos braços dele. E isso não é assim à toa, tá? É exatamente o tipo de situação que abre espaço para chegar nele, porque o Kenny tá sozinho. Ele ainda tá mexido com aquela questão da Christie, né? Vendo que ela se afasta dele por causa da noiva, né? Então ele fica mais vulnerável, mais receptivo. E a Sofia encosta justo nesse ponto. Ela não força nada, ela só vai ocupando esse espaço. E quando você olha para a posição dele dentro do grupo de Fromville, isso fica ainda mais importante, porque ele tem autoridade. Né? Ele sempre foi o segundo ali do Boyd e ele já assumiu como xerife. Então, não é só uma relação pessoal que ela vai criar aqui, é esse caminho que ela precisa para influenciar a cidade, né? Começa pequeno, mas que vai crescendo muito rápido. Mas o que mais me chama a atenção nesse começo é a cena do Boyd com o Eugene. Tem muita coisa aqui. O Boyd, ele já vem em outro tom, né? Ele é muito mais duro do que a gente está acostumado, ele é mais impositor. Lembra aquele momento do Rick Grimes lá em The Walking Dead, quando ele assume que não dá para funcionar mais o grupo como uma democracia? A sensação é bem parecida. E agora, assim, e a sensação é parecida, de que agora é fazer o que precisa ser feito, custe o que custar. E isso encosta direto naquela minha teoria sobre a Sofia, porque esse tipo de postura abre espaço para ela virar o grupo contra ele, usando justamente essa nova posição do Boyd. E o Eugene, ele entra aqui como o outro ponto, um ponto sensível. Aqui ele chega a enfrentar o Boyd. Tá, é rapidinho, logo ele se entrega, o Boyd tem uma arma forte contra ele, mas já mostra que ele tem uma disposição para contar o que aconteceu, como se ele precisasse só de um empurrãozinho para falar tudo. E aí ele vem com aquela, né, de que a verdade sempre vem à tona. E isso acaba sendo quase um aviso do que está por vir, porque a Sofia não vai precisar inventar nada para destruir o grupo por dentro. Ela pode simplesmente pegar o que já aconteceu e usar isso para dividir todo mundo. E é aí que a coisa fica mais pesada. Porque isso é muito humano. Principalmente quando o grupo está cansado, fragilizado, precisando de algum tipo de sentido, de esperança. E é aí que essa ideia de desesperança, como a fonte do poder ali do local da maldição, começa a fazer ainda mais sentido dentro de From. A Sophie não precisa inventar histórias, ela só tem que fazer com que as histórias do que já aconteceu se tornem públicas. Todo mundo vai acabar ficando um contra o outro. Já avisei que vai dar merda isso. Mas tem mais. Tem dois detalhes que pra mim são centrais aqui, tá? Cara, são segundos de episódio e já tem muita coisa. O primeiro é o quadro atrás do Eugene. Eu já tinha teorizado sobre a importância dele. E nesse episódio isso fica ainda mais claro. Principalmente quando a gente liga com o que acontece no final do episódio. E que final? Gente, realmente
um final que essa cena me pegou de jeito. Eu não esperava que algo assim fosse acontecer. Esse episódio me pegou várias vezes, então eu vou me adiantar um pouco aqui para explicar o final, tá? Para poder juntar com o que vai acontecer aqui. O Ethan tem aquele surto, né? Quando ele descobre que o pai morreu, pega a mochila, sai e dali ele vai direto pro trailer lá onde eles chegaram. E ele vai pegar o rádio, o mesmo rádio que já apareceu antes, né? Aquela frequência 47 aparece nele. A gente sabe que esse é um número importante, né? Ele quer falar com o Thomas, o irmão morto dele. Mas quem aparece ali é o Jim, o pai, que deve ser o espírito ou o fantasma dele. Para mim, é o Jim mesmo. Eu não compro essa ideia de que ali é o Homem de Amarelo fazendo se passar pelo Jim. Eu já falei que, para mim, o Homem de Amarelo não é um transmorfo, não no sentido literal. Depois você pode até voltar no vídeo, tá aqui, né? De teoria, você vai ali no card e pode ver com calma. Mas o ponto principal aqui é o que o Jim fala pro Ethan. Ele manda o Ethan encontrar o Lago das Lágrimas, uma história que já tinha sido apresentado lá na primeira temporada. Inclusive, o Ethan teve um sonho com ele lá naquele momento que ele estava machucado, que a Christie teve que, né, tirar aquela aquele galho que estava nele. E essa leitura foi muito bem desenvolvida pelo Jeff do canal Janela Pop. Então, depois de assistir esse vídeo, dá uma olhada no vídeo dele, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. Pode clicar que o vídeo fica na fila, tá? Não vai interromper aqui. E aí, quando você acabar de ver aqui, você vai direto pro vídeo dele lá. Mas trazendo essa ideia para cá, isso começa a conversar direto com o quadro que está atrás do Eugene, porque aquela imagem bate com essa ideia do lago, como se fosse uma representação desse lugar que existe dentro de Fromville de alguma forma, tá? E aqui entra a minha leitura. Eu não vejo esse lago como uma saída, que é o que a maioria está falando. Para mim, a série não está caminhando para um escapar, mas sim para entender e quebrar o que foi feito. Então, o lago, se for realmente isso, funciona mais como um ponto onde esse ciclo pode ser desfeito e não como uma porta para ir embora. Eu ainda pretendo me aprofundar um pouco mais nisso em um vídeo onde eu vou falar só sobre finais possíveis. Mas aqui já fica essa base. O lago é importante, só que por um motivo diferente do que muita gente está imaginando. Outro detalhe que essa cena traz é o que está atrás do Boyd. Tem um quadro de uma floresta que tá ali para mim só para distrair, mas logo do lado fica mais evidente, tem um calendário que chama muita atenção. Eu não tinha reparado nele antes, e o que aparece é março de 1971, com vários dias marcados. Alguns com X, outros estão riscados, o dia 30 está circulado, como se fosse um ponto importante. Os dias 18, 19 e 20 estão ligados por riscos, como se fosse, né, não aconteceu nada nesses 3 dias, algo do tipo, como se fosse uma sequência, entendeu? E lá em cima tem uma anotação, bem difícil de ler. Eu consegui identificar um 8 sobre um 7. E depois do dia 31, que também está com um X, aparece um ponto de interrogação junto com algo que parece ser números, uma conta, um algoritmo, sei lá. Parece um 3, um mais, um igual e um 4. Ou alguma variação disso. O que significa, não faço ideia. Mas isso dificilmente está ali por acaso. Eu vou me aprofundar melhor e vou trazer algo mais fechado no vídeo de teoria. Mas eu já quero saber o que vocês acham, porque pode ser um padrão, pode ser um tipo de controle de tempo ou um registro de ciclo, e isso me liga com outra questão. O calendário é de 1971, não de 72. E ao mesmo tempo, a estética das casas, dos objetos, de tudo em From lembra muito a década de 70. Isso, a gente já viu, né? Indícios de que a cidade é muito mais antiga. E a minha leitura vai para esse lado. A cada ciclo, a cidade vai se ajustando, ficando mais parecida com o período em que aquele ciclo está acontecendo ou terminando, como se ela se reconfigurasse junto com o tempo das pessoas que estão presas ali, com uma exceção, a Casa Colônia. A Casa Colônia, para mim, é a mesma desde o primeiro momento em que surgiu. A cidade, a maldição, o que for. Então a série quebra o clima aqui, acordando todo mundo com a jukebox da lanchonete e Good Morning dos Beatles.
E essa música entra justo aqui por um motivo. As músicas em From, quando vêm da Jukebox, costumam marcar momentos de virada, quase como um aviso de que a rotina vai ser interrompida. E essa em específico tem uma ironia muito clara. Ela fala de um bom dia, enquanto o dia que está começando traz uma quebra grande para o grupo. Então, para mim, funciona como um sinal de transição. A cidade saindo de um estado de tensão contida para um momento onde a verdade começa a aparecer e as consequências vêm junto. E é isso que leva direto para a cena que todo mundo estava esperando, quando a cidade finalmente vai descobrir o destino do Jim. E esse momento é o mais pesado até agora na série. Inclusive, mais do que a morte da Megan lá no primeiro episódio. Porque a cena, ela vai te levando com calma, mas ao mesmo tempo com uma expectativa muito clara. A gente estava, todo mundo convencido de que aquele saco pendurado que a gente tinha visto no trailer tinha o corpo do Jim. E não foi só a gente. A cidade inteira caminha para isso. E é aí que entra a manipulação. A Tabitha então convence o Ethan e a Julie a irem até o celeiro ver os animais, porque ela não queria que eles vissem o corpo do pai. Ela tira eles daquela cena, enquanto que ela mesma fica e é ela quem abre o saco. E quando ela abre, a gente vê a cabra lá, aquela cabra que era amiga do Ethan. E nós temos aquele alívio. Eu mesmo, quando eu fiz o react, eu soltei o ar, né? Deu até uma. Ufa, tô aliviado. Só que dura muito pouco, porque veio o clique. Na mesma hora a gente fecha a conta. Se aquele animal tá ali, então onde é que tá o corpo do Jim? Claro, se o animal está ali e ele estava no celeiro, o corpo do Jim deve estar no celeiro. E é nesse momento que a série mostra o quão má ela é. Porque quem abre a porta do celeiro era exatamente quem a Tabitha e todo mundo havia tirado da cena. Eles não queriam que visse isso. E eles são os primeiros a ver, são Julie e o corpo dele tá ali de cabeça para baixo, muito próximo do que o que a Tabitha tinha visto na visão lá do farol na segunda temporada, no episódio 9. Como se a cidade já tivesse mostrado isso antes, né? Ela deu um spoiler do que ia acontecer com ele. Mesmo assim, a gente cai do mesmo jeito, né? O grito da Julie é muito pesado, né? A gente fica quase que sem tempo para processar. É aí que o episódio mostra até onde está disposto a ir. E aqui podemos dividir o que resta do episódio em partes, tá? De um lado tem o Ethan, que eu já falei aqui, ele dá aquela surtada com a mãe, mas ali é basicamente a raiva e a dor dele falando. Depois ele vai pro trailer e acontece o que a gente já falou. Além dele, temos a Tabitha lidando com o acontecido também. Primeiro ela tenta apagar a tinta no celeiro, que está escrito lá, né? O conhecimento vem com um custo. Algo que o Homem de Amarelo já tinha falado. Porém, olha só, para mim isso não tem nada a ver com eles lembrarem do que aconteceu antes. Porque para mim eles sempre lembram. O próprio ato de lembrar funciona como uma tortura para esses dois. E esse momento deles lembrando funciona como um gatilho para a chegada do emissário, que é o Homem de Amarelo, a Sofia nesse caso. E ela acaba se despedindo do Jim, a Tabitha, mostrando que ela ainda amava ele, mesmo com tudo o que aconteceu, né? A perda do Thomas, né? O filho deles, a separação que já estava acontecendo, tudo isso deixou eles distantes, mas o sentimento ainda existia. E, cara, é uma cena de partir o coração. Mas ainda falando sobre essa frase, né? O conhecimento vem com um preço, a gente tem a cena do Boyd, do Ellis, que aparece aqui porque sim, né? E do Jade, depois que o corpo do Jim é levado para a igreja. E é ali que o Jade conta o que ele lembrou. A forma como o Boyd recebe essas informações mostra que para ele nada mais surpreende, né? Ele só acredita, toma final. Um lugar que tem monstro, tem vozes estranhas, viagens dimensionais, temporais e outras coisas bizarras. Então, reencarnações não são algo tão inacreditável assim. Porém, o Boyd lembra do que a Sarah falou para ele sobre a teoria que o irmão dela tinha, né? Que se empurrar demais, algo vai empurrar de volta. De novo, eu posso estar enganado, mas eu acho que até o momento eles não descobriram nada que o Homem de Amarelo já não queria que eles descobrissem. Eu acho que ainda tem coisa aí por trás para vir antes de alguma coisa empurrar de volta. E é ali que a Julie entra. O Jade e a Tabitha ainda vão ter uma conversa bem pesada lá no celeiro, tá? Ela tá sofrendo, a gente sente isso. E assim como o Ethan descontou nela, ela vem e desconta no Jade. O cara não é mais o mesmo das 3 temporadas anteriores. A gente tem que confirmar isso, né? Outro momento importante é a aproximação da Sophie com a Sarah. O que ele precisa ajudar o Boyd, mas ele tinha prometido levar a Sofia para conseguir óculos novos.
E é aí que a Sarah aparece. A conversa entre eles mostra que o Kenny realmente está começando a perdoar ela. Pelo menos parece. Mas ao mesmo tempo, ele fica apreensivo em deixar as duas sozinhas. Ele tem medo que a Sarah faça algo com a Sophie, né? Mesmo assim, elas vão pro depósito da lanchonete. A Sophie consegue, né, ali os óculos novos. Só que o detalhe que chama atenção é a bailarina. Ela tá ali, bem evidente. E isso não é à toa. A gente já viu essa figura de bailarina nas visões do Boyd, a música também já apareceu várias vezes, então esse elemento continua sendo puxado para a história. Existem teorias ali que ligam isso a uma possível saída, ou pelo menos algum tipo de resolução, né? O que envolveria a música do violino e a dança da bailarina, né? Se o Jade toca o violino, pode ser que a Tabitha seja a bailarina, ou ela na sua primeira versão. Mas me diz aí o que você acha, comenta aqui embaixo. Se você gosta de ficar teorizando, vem pro nosso grupo de WhatsApp, lá a discussão rola direto. Tem um grupo leve, sem spoilers, e o outro onde a gente fala sem filtro. Os links estão aqui na descrição. Aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque aí o YouTube sempre te avisa quando tem teoria nova lançada aqui no canal. Então chegamos ao momento em que a Acosta surta também. Ela pega a ambulância e sai dirigindo desenfreada, tentando sair dali, e a Christie se mete dentro da ambulância com ela. A Costa nunca foi minha personagem favorita. E eu acho ela chata pra caramba. Mas tem uma coisa importante sobre ela. Ela não passou pelas mesmas experiências que os outros. Ela não ficou presa no loop da estrada como todo mundo. Ela chegou com a Tabitha e com o pai do Victor, então ela não deu aquelas várias voltas. Então essa surtada dela vem dessa visão dela de que há uma possibilidade de sair só ir dirigindo. Ela não aceita o que está acontecendo. No final, o Boyd acaba prendendo ela. Mas não antes dela gastar boa parte da gasolina, né? E inutilizar a ambulância, porque eles tiveram que furar os pneus dela para parar a mulher. Falando no pai do Victor, os dois aparecem. O Victor é importante pra caramba, eu já falei aqui. Ele é o único sobrevivente de 72. Ele é a representação atual do menino de branco, o filho não sacrificado que no ciclo atual passa a ser o Ethan. Mas o Victor é mais quebrado. Ele realmente reconhece a frase "o conhecimento vem com um custo". Isso reforça a minha teoria de que nesse ciclo eles não descobriram nada além do que sempre descobrem. No outro ciclo aconteceu a mesma coisa, as mesmas palavras foram ditas. Essa coisa que a gente está vendo agora já aconteceu. O Christopher e a Miranda, que são o Jade e a Tabitha, lembraram quem eram e depois deles o Homem de Amarelo chegou. Por isso, o Victor sabe o que vem pela frente e sabe que dessa vez eles já eram. Ele fala ali que tudo de bom acaba com essas palavras. Então, na minha opinião, é isso que está acontecendo. E chegamos ao clímax do episódio. Julie Randall nas ruínas. Aqui caem várias teorias. E eu vou começar por uma minha, tá? Eu achava que esse momento seria a primeira vez que a Julie ia tentar salvar o pai, que ela ia chegar nesse ponto, né, fazer isso, salvar ele, mas que no fim não ia conseguir, que a história ia continuar do mesmo jeito, com ele morrendo de outra forma. Mas não foi isso que aconteceu. Então, eu errei, faz parte. Afinal, era só teoria. O que acontece é diferente. Ela vai parar no dia em que o Randall sequestrou a dona. Cai naquela noite, no trailer. Por que esse dia? Não sabemos. E nem a Julie sabe. Pelo que deu para entender, ela não faz ideia de como controlar isso. E a criatura garçonete ataca a Julie, não o Jim, como eu imaginava. Outra teoria que cai é aquela de que a Julie só conseguiu salvar o Boyd porque ela estava dentro das ruínas. Aqui fica mais claro que as ruínas, elas servem para ela acessar esses momentos, para ela caminhar pela história, para ela ir até eles, e não para mudar o que aconteceu. Então, aqui fica a dúvida. Se em algum momento ela vai conseguir mudar ou se o caminho é outro. Se o que ela for descobrindo vai ser usado para quebrar a maldição. Porque quando a gente olha para o caso do Boyd, nós temos um verdadeiro paradoxo. Ela não salvou ele porque ela voltou no tempo. Ele já tinha sido salvo. Não tem uma mudança ali. E isso deixa a ideia um pouco mais organizada. E agora sim, se você não entendeu Dark ou Vingadores Ultimato, então você vai ficar o tempo todo teorizando aqui e nunca vai chegar onde os criadores querem que você chegue. Eu vou fazer um vídeo explicando essa história de paradoxo e como ele funciona nesses casos, inclusive no caso de From. Ao mesmo tempo, esse é o primeiro momento em que ela faz isso de forma consciente, essa viagem pela história, sabendo onde está e o que está fazendo.
Da outra vez que vimos ela viajando na história foi lá na terceira temporada, quando ela foi salvar o Boyd. Mas ela não salvou o Boyd, e Aldo, você disse, não, ela salva o Boyd. Mas ela só salva o Boyd porque o Boyd já tinha sido salvo. Paradoxo. Se vocês assistiram Harry Potter, né, e o Prisioneiro de Azkaban, é o mesmo paradoxo. O Bicurso só é salvo porque ele sempre foi salvo. Eu só lhe digo uma coisa. Eu não digo é nada, viu? Porém, ela fez isso sem saber o que estava fazendo. Ela tinha outra intenção quando foi até as ruínas. Dessa vez, ela sabia. Por isso que eu digo que é a primeira vez que ela vai intencionalmente caminhar na história. O Randall estar ali também é importante. Eles têm uma conexão desde que ele, ela e a Marielle foram levados para aquele lugar na terceira temporada, né, nas ruínas, que não eram ruínas ainda. E pelo jeito dele, mais direto, mais prático, ele tem tudo para virar esse parceiro dela nesse tipo de situação daqui para frente. E para a gente fechar aqui a nossa análise, podemos afirmar que esse episódio deixa muito claro o caminho que a quarta temporada está querendo seguir. Ela me parece ser menos correria e mais conexão entre as peças. Mais tempo para a gente entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, mais peso nas consequências. E se esse foi só o segundo episódio, imagino o que tem para vir por aí. Logo mais deve sair a promo, né, o teaser do episódio 13, eu vou trazer aqui pro canal, assim como eu trouxe do episódio 2 e aquele teaser, aquela promo vazada do episódio que todo mundo tá achando que vai ser o 6. Vocês já viram, né, esse vídeo aqui no canal. Agora eu quero saber de você, o que é que você percebeu nesse episódio que eu não falei aqui? Tem alguma teoria que faz mais sentido para você? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios, porque eu vou trazer análise de todos e também vídeo de teorias. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta amanhã, segunda-feira, lá no meu Instagram sobre a série. Se você quiser ter a sua pergunta respondida aqui em vídeo, cola lá. É @nerd.sor, com 2 S. E para quem quer ir além, tem o nosso clube de membros, que ajuda diretamente o canal a continuar e você pode sugerir vídeos aqui, sugerir temas para os nossos vídeos. E tem o grupo de WhatsApp, né, para a gente discutir essas teorias. O sem spoiler e o outro liberado com muitos spoilers. Link na descrição. Agora é com vocês. Eu quero ver o que vocês acharam do episódio. Comenta aqui embaixo. Forte abraço, se cuidem e domingo que vem vai ter live. Você tem que responder lá no vídeo de primeiras impressões qual que é o horário que você quer, né? 18, 19 ou 20 horas. Vai lá no vídeo, tá no card, que você vai poder responder e aí a gente vai trazer a live aqui pro canal.